Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja sobre todos nós. Seja muito bem-vindo ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e esse é o seu canal de apologética. Eu espero que você esteja aprendendo muito nesse canal, cuja intenção é exatamente informar você de como defender sua fé diante de tantos questionamentos que nós encontramos hoje. Desde já, eu convido você ou inquiro você a curtir, compartilhar e comentar para que o canal tenha mais relevância e que pessoas das mais variadas fés e também irmãos em Cristo, possam aí assistir esse vídeo e ter algum material que possa ajudá-las a entender melhor o propósito dele. Hoje eu vou começar alguns vídeos sobre o Adventismo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a partir de alguns questionamentos que as pessoas têm me feito ao longo dos anos. Muita gente tem me perguntado sobre o Adventismo. Eu escrevi há alguns anos atrás, em 2011, o livro Os Sete Mitos do Adventismo, e foi prefaciado pelo reverendo Augusto Nicodemos, e esse livro tem ajudado muitas pessoas a entenderem melhor as questões relacionadas ao Adventismo, o que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, os propósitos dela. Inclusive, fiz uma pesquisa entrando em contato com o White States nos Estados Unidos, os detentores dos direitos autorais de Ellen White, me enviaram materiais em inglês, traduzi, coloquei os materiais na íntegra para que não houvesse acusação de distorção das fontes, enfim. Então, é um livro para quem quer aprender um pouco mais sobre Adventismo e aprofundar um pouco mais o entendimento para que, compreendendo esse grupo, possamos saber o que ele crê, o que ele pensa, não apenas dentro das suas crenças, mas o que o Adventismo pensa das outras igrejas. Essa é a grande pergunta desse vídeo de hoje. Como a Igreja Adventista vê as demais igrejas? E aí fica uma pergunta que eu quero que vocês façam, ou reflitam. A Igreja Adventista do Sétimo Dia olha para as demais igrejas como as várias denominações olham entre si mesmas? Porque é óbvio, se você é batista, presbiteriano, metodista, assembleano, da Brasil para Cristo, né, ou de alguma outra igreja pentecostal, você vai sempre olhar a sua igreja como um local ideal para você estar. Mas nós não olhamos uns aos outros com o desejo de evangelizar. Eu nunca olhei um assembleano, né, eu como batista, nunca olhei um assembleano com aquele desejo de compartilhar Jesus Cristo para que ele entenda quem é Cristo. Porque eu parto do pressuposto que, mesmo discordando de algo na sua doutrina, eu parto do pressuposto de que ele tem o evangelho essencial, que ele tem o evangelho de salvação, que ele tem o evangelho que pode produzir vida eterna. E assim também com as demais igrejas, como presbiterianos, como Brasil para Cristo, como metodismo, enfim, irmãos. Todas essas denominações dentro do evangelicalismo veem umas às outras como denominações irmãs. E até, muitas vezes, fazem, em outros lugares do mundo, e aqui no Brasil também, até projetos missionários integrados. Conheci trabalhos entre batistas e presbiterianos, ou com auxílio dessas denominações. A minha igreja mesmo já ajudou igrejas não de denominação batista com trabalho missionário. Então nós olhamos aquelas outras denominações não como igrejas a serem evangelizadas, mas como igrejas irmãs que podem, apesar das suas diferenças, cooperar com a propagação do evangelho e com a pregação do Cristo que salva. Mas a minha pergunta é: o Adventismo olha para as demais igrejas com esse olhar? E eu vou dizer para você que não. Por que não? Aqui tem um livro, Estudando Juntos, do Mark Finley, produzido pela União Central Brasileira, que é um órgão oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que o livro Ensinando Juntos, qual é a intenção dele? Ele é um manual de referência bíblica, produzido pelo órgão oficial do Adventismo, e no prefácio, assinado aqui pelo Daniel Houghton, ele diz: tem em suas mãos uma mina de informações com Mark Finley, ex-orador do programa Está Escrito, evangelista de renome mundial. Então, esse livro é um livro produzido por um evangelista de renome mundial, Mark Finley. Então guarde isso na sua cabeça. Um livro escrito por um evangelista. E ele vai continuar. Essas informações precisam ser combinadas. As informações do livro precisam ser combinadas com uma vida dedicada a Jesus, somadas a orações profundas e sinceras de intercessão a favor do derramamento do Espírito Santo,
com todo o poder da chuva serôdia. À medida que ela for cobrindo a terra, o impacto sobre o nosso mundo será maior do que foi no Pentecostes e o nosso Senhor virá. Ele está falando da importância da pregação dessa mensagem de forma ampla e que essa mensagem vai ser também propagada para muitas pessoas até que venha o Cristo. Então essa é uma informação interessante. E aí ele continua: fico orando para que o zelo de ganhar almas para Jesus Cristo se torne também a força motivadora da nossa vida. Então o livro do Mark Finley tem como intenção incentivar pessoas a evangelizarem antes que Cristo volte, obviamente. Página 9, como usar este manual. Olha o que ele afirma: uma breve descrição dos vários grupos religiosos e denominações com sugestões para abordá-los no Espírito de Cristo. Então ele vai apresentar, nesse terceiro ponto, uma breve descrição de várias denominações ou grupos religiosos, não necessariamente evangélicos, você vai perceber isso, com sugestões para abordá-los no Espírito de Cristo. Ora, pense bem, se nós estivéssemos falando de um livro escrito por qualquer outra denominação que reconhecesse outras denominações como denominações irmãs, você viria a mesma ideia, mas o que diferenciaria talvez seriam os grupos sobre os quais ele vai falar. E você vai já entender o que eu quero dizer de forma mais clara. A palavra de Deus contém um poder que transforma a vida. O mesmo Espírito Santo que inspirou a Bíblia irá acompanhá-lo à medida que for apresentando as suas preciosas verdades aos outros. Trabalhando por seu intermédio, o Espírito vai aplicar as verdades das Escrituras a outras vidas. Então, é um livro produzido para evangelização, ok? Essa sessão apresenta um grupo dos princípios de cada grupo, debatendo as doutrinas principais, com sugestões práticas e procurando ganhar pessoas daquele grupo particular. Então, também a intenção de que os grupos que estão aqui, as pessoas entendam sobre esses grupos para ganhá-los. Ganhar as pessoas desses grupos. O desejo de que as ideias úteis expressas nesse livro possam ser concretas e específicas, práticas e fáceis de pôr em prática à medida que você for compartilhando Jesus e a sua verdade com os seus amigos. Então, as pessoas que estão aqui desses grupos são amigos que precisam de Jesus Cristo e que os adventistas precisam, sim, olhar para essas pessoas como amigos, não como irmãos, por uma questão óbvia, irmãos não evangelizam irmãos. Ele continua: olho para que essa sessão o habilite a compreender a essência daquilo que cada grupo crê e possa orientá-lo de forma a poder conquistá-los para Cristo. Assinado pelo Mark Finley. Eu acho que não fica nenhuma dúvida quando a gente olha e diz assim, tá, agora eu compreendi o que exatamente quer dizer esse livro. Esse livro, ele é um livro cuja intenção é evangelizar, é mostrar para as pessoas mencionados ou para as pessoas que fazem parte desses grupos o cristianismo, a fim de compartilhar Cristo com elas. Aí você deve estar se perguntando, quais grupos estão aqui, pastor? E eu vou mostrar para você. Primeiro, a partir da página 123, nós temos compreendendo as igrejas. Quais igrejas que precisam ser evangelizadas ou que o Mark Finley coloca no livro aqui como igrejas para serem evangelizadas e apresentando alguns métodos de abordagem e o que elas creem, o conteúdo que elas possuem. A partir da página 125 até a página 212, você vai ver esses grupos: batistas, igrejas da Bíblia não denominacionais, budistas, católicos, cientistas cristãos, Igreja de Cristo, episcopais, hindus, muçulmanos, testemunhas de Jeová, judeus, luteranos, metodistas, mormons, nazarenos, pentecostais, presbiterianos, existencialistas, ex-adventistas do sétimo dia, Igreja Universal do Reino de Deus, Nova Era. Então, esses grupos aqui são os grupos que vão ser evangelizados ou cuja intenção do livro é exatamente apresentar formas de abordagem. E eu vou dar um exemplo que é o primeiro exemplo. Está aqui, ó, os batistas. Então o livro apresenta, a partir da página 125, quem são os batistas, a quantidade de grupos, algumas crenças doutrinárias tidas em comum com os batistas. Isso aqui é o padrão do livro para as outras crenças também. Alguns dos principais erros doutrinários batistas e os textos bíblicos para refutá-los: arrebatamento secreto, aqueles que acreditam, imortalidade da alma, tormento eterno, uma vez salvo, salvo para sempre,
Santidade do Domingo, a Lei Anulada em Cristo. Página 127, Como trabalhar com os batistas. Depois, procure dar os passos seguintes, na página 128, e aí ele apresenta, 5 passos para você ajudar um batista, para o adventista ajudar um batista a encontrar a igreja verdadeira. Essa forma de apresentação, irmãos, não é só para esse grupo, tá? Nós temos aqui a mesma forma para outros. Então você vai encontrar a mesma fórmula para metodistas. Algumas verdades doutrinárias em comum, alguns erros doutrinários dos metodistas e as passagens bíblicas para refutá-los. Como se aproximar dos metodistas. É um livro de evangelização de vários grupos, que vai passar por religiões como islamismo, budismo, passando também por grupos como o catolicismo, dentro do cristianismo, e todas as demais igrejas evangélicas, ou as doutrinas essenciais. Ele não trabalha, obviamente, todas as doutrinas, mas usando ali as doutrinas que aproximam esses grupos. Minha pergunta é, irmãos evangelizam irmãos? Se os adventistas do sétimo dia, se a igreja adventista do sétimo dia reconhece as demais igrejas como igrejas genuinamente cristãs, por que a igreja adventista do sétimo dia produziu material para evangelizar cristãos? No nosso próximo vídeo eu vou estar falando sobre o porquê disso. E a base dessa questão está aqui, na revista Adventista. A revista Adventista de maio, publicado pela Casa Publicadora, de maio de 2010. Tá certo? Eu vou estar falando um pouquinho por que os adventistas querem ou evangelizam pessoas de outras igrejas e não reconhecem a irmandade dessas pessoas. Por quê? Você vai entender isso no próximo vídeo do nosso canal, aqui na nossa série de vídeos sobre Adventismo, falando um pouco mais sobre as questões relacionadas à doutrina adventista da Igreja Remanescente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus faça com que você tenha uma fé mais fortalecida a partir disso, compreenda melhor esse jogo de tentativa de aproximação para a evangelização e que, a partir disso, faça uma análise, e tenha uma compreensão melhor e faça uma análise mais aprofundada das intenções do adventismo e compreenda de fato o que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá certo? Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar para que esse canal cresça, para que esses vídeos tenham mais relevância e para que de alguma forma possamos ajudar pessoas a entenderem de uma forma mais aprofundada a sua fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fui.